diretamente de Mogi das Cruzes, Instituto Aquafit. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho do professor André Trindade com essa natação, com esses estímulos para crianças com deficiência, também sem deficiência. Ele atende todos os públicos de uma maneira geral. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Professor Caio Graca, deixa seu like e ativa as notificações para você receber esses conteúdos de primeiríssima qualidade. Mogi, aqui em São Paulo, né, região aqui de São Paulo, e academia, ele não quer que chame mais de academia, é um Instituto Aquafit, e vamos ver lá o professor André já está esperando a gente para a gente conhecer um pouquinho mais dessa estrutura maravilhosa aqui em Mogi. Vamos lá? Aqui é a entradinha, né, da academia. O professor André já está lá com a gente. Ó, antes de mais nada, né, a acessibilidade, né, para o pessoal entrar aí com a cadeira de roda. Olha que bacana. E o professor, ele é mestre, né, em ciências da saúde. Ele fez várias especializações, inclusive fora do país, com relação à psicomotricidade. Eu quero que vocês conheçam um pouco mais do trabalho do professor André. Vem comigo. Aquafit Instituto! E olha quem tá lá, ó, já esperando a gente. Diz que nem dormiu, já dormiu na piscina. E aí? Bom, André, como é que você tá? Bem, Ó, a gente pediu para ele tirar a máscara, mas geralmente ele tá sempre de máscara para atender aqui a galera, para vocês ouvirem, né? E verem o professor André. Já falei um pouquinho do currículo dele e eu queria que vocês conhecessem aqui o espaço e ele vai guiar a gente aqui pelo espaço. A gente vai fazer algumas perguntas. Como é que funciona, né, o Instituto Aquafit, André? Legal, na verdade a proposta do Instituto, ela nasceu do meu trabalho que se iniciou há mais de 15 anos com a natação terapêutica, e por conta do trabalho da natação terapêutica ter se expandido e a gente ter conseguido ampliar o atendimento em outros locais, nós encontramos o Instituto Aquafit de Suzano, a unidade de Suzano, que tem há mais de 26 anos, um público bastante direcionado, um trabalho bem fundamentado já, com o Ricardo e com a Sandra. E quando aqui nesse espaço que vocês vão conhecer, uma antiga academia, eu era um dos professores aqui dessa antiga academia, e durante o período pós-pandemia eles resolveram encerrar as atividades, e aí foi quando nasceu essa oportunidade. Minha esposa, fisioterapeuta, também pensou na proposta da gente ampliar um pouco o nosso trabalho, eu com a natação terapêutica, ela como físio, e eu sempre tive o desejo de ter um espaço próprio, né? E aí foi quando a gente conversou com o Ricardo e Sandra, nossos sócios lá da unidade de Suzano, e trouxemos o conceito do Instituto Aquafit aqui para a unidade de Mogi. Então são duas unidades, é isso? Suzano e Mogi. E olha que interessante quando eu estou falando, né? Essa coisa de você ser professor e de repente se tornar um empresário. Muda esse teu olhar? Como é que você vê como você era professor e agora empresário? É outra realidade, né? Eu não sabia ser empresário, ainda estou aprendendo, porque a unidade de Suzano, que eu não faço parte, na verdade é do meu sócio, né? Do Ricardo e da Sandra. Quando eles trouxeram o conceito do Instituto Aquafit, que se enquadra muito com o que a gente tem como proposta da natação terapêutica. Eles já eram empresários. Já empresários há 26 anos com a unidade de Suzano. E quando nós assumimos aqui há um ano atrás, a gente completa agora em agosto um ano de Instituto Aquafit, unidade de Mogi. Legal. Então quando nós viemos para cá, nessa outra ótica, nessa outra realidade que é ser empresário, eu ainda estou aprendendo bastante coisa, ainda estou um bebê. Se eu vou pensar na área da natação, eu sou o bebê, eu estou na natação do bebê. É legal você estar falando isso porque muda, né, o olhar de professor que ia lá executava para um olhar de agora de cuidar, de meio que servir as pessoas. Você tem que pensar num todo. É a porta, é a metodologia, é a proposta, é o vidro, os pais olhando a aula, né, você estava comentando. A cabeça muda um pouco, né? Muda 100%, na verdade, porque a gente precisa entender o que o outro pensa, qual é o desejo do outro, e ser empresário acho que é isso. Se eu estou aprendendo correto,
Ser empresário é aprender a servir da melhor forma dentro daquilo que você desejou, desenhou e vem aos poucos cuidando, né? A gente vai cuidando do indivíduo, cuidando das pessoas, mas também cuidando do espaço, e eu acho que todo detalhezinho faz diferença no que a gente quer oferecer. Bacana. Vamos mostrar um pouquinho, ó. Primeiro, depois a gente vai entrar na piscina. Primeiro aqui, ó, os pais, e a gente pegou um dia de aula mesmo, então já tem pais aqui e famílias, né, irmãos, vendo aí, talvez acho que a mãe, né, nadando, tá? Daqui a pouquinho o André vai falar sobre a relação dele com o INAT, né, com a nossa acreditação da Rossi, no qual ele faz parte, é palestrante também. E a gente já entra na piscina, mas queria que a gente subisse, para vocês conhecessem um outro espaço aqui. Olha o cuidado que ele tomou, né? De que os pais possam ter esse contato e saber o que está acontecendo lá dentro. É isso, né, André? Essa é a ideia. Na verdade, tivemos que fazer algumas mudanças estruturais. Então, antes a escada estava de um lado, a gente resolveu mudar ela para o outro lado, justamente para dar esse acesso para os pais poderem assistir a aula daqui de baixo. Isso, a gente tinha escada desse lado, e aí a gente mudou a estrutura para poder justamente deixar esse espaço livre para os pais poderem assistir às aulas. E lógico, quem quiser assistir a aula lá de cima, a gente vai subir para dar uma olhada, a gente tem um acesso do visor lá de cima. Vamos lá então, vamos subir. Então colocou aqui, o pai sobe, ele consegue ver a aula de uma outra freezer. Muito legal vocês do INAT, né? Nadar no inverno também faz bem, fortalece a musculatura cardíaca e do tórax, né? A galera que está com um problema aí de natação no inverno, ó, tá um friozinho aqui e o pessoal nadando lá, então para com essas desculpas aí de nadar no inverno e vamos que vamos. Então, ó, eles vão estar vendo ali o pessoal nadando, André. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua proposta com inclusão, porque você tem hoje alunos com deficiência e alunos sem deficiência. Se estiver errado, você me corrija ao tratar dessas pessoas, né, com deficiência. Então você atende todo mundo, e o que eu vejo hoje, né, nos lugares tem gente que, por exemplo, nem aceita o aluno com deficiência. Não, eu não faço. Você já falou em lives pra gente que isso é um perigo, né? Muito crítico. Eu queria que você repetisse isso, um alerta aí pro pessoal. E eu não vejo essa inclusão realmente. Eu vejo, olha, tem uma aula à parte aqui para pessoas com deficiência e tem uma aula à parte para pessoas sem deficiência. Como é que é isso? Como é que você trabalha isso aqui no Instituto? Legal. Na verdade, assim, a história da natação terapêutica, o conceito da natação terapêutica, ele nasceu dessa ideia de primeiro conhecer o indivíduo, entender quem ele é e onde ele está inserido, mas principalmente enxergar o indivíduo não definido pelo seu diagnóstico. Então, a criança ela não é definida pelo diagnóstico que ela recebeu. Ela é um ser, ela é um indivíduo, ela está inserida num contexto familiar, social, e é esse contexto que eu preciso conhecer. Partindo desse princípio, qualquer indivíduo com ou sem deficiência pode fazer aula com a gente. Então eu não preciso separar, porque ele tem deficiência, não existe mais essa justificativa de dizer eu não estou preparado na minha formação para atender pessoas com deficiência. Isso para mim já não cabe mais. Em 2022, o acesso à informação ele existe, a gente precisa entender quem são esses indivíduos, essas pessoas, e dar o acesso para eles. Lógico, o trabalho da inclusão, ele é um trabalho de formiguinha, ele é um caminho longo, não é tão simples quanto parece, é um trabalho de muito estudo, é um trabalho de dedicação, de compreender quem é o indivíduo, mas aí é lógico, quando a gente vai fazer isso na prática, colocar o indivíduo na aula, eu preciso antes disso, antes de colocar ele para fazer uma aula de natação, conhecer quem ele é. Então a história dele, conhecer a história dele e não pensar na deficiência. Tem um jargão, uma terminologia de uma inclusão reversa, que se chama. Na verdade, o conceito de inclusão reversa ele existe e a gente trabalha com o conceito da inclusão reversa aqui em qual aspecto?
Eu conhecendo o indivíduo e entendendo qual é o contexto que ele está inserido, eu inicio as atividades com ele dentro do ambiente aquático. Esse é o conceito principal da natação terapêutica. Eu vou lá e coloco ele na água e conheço ele dentro das suas habilidades, o que ele tem de potencial para fazer dentro do ambiente aquático, mas principalmente utilizando o meio aquático como um ambiente facilitador para o desenvolvimento e não pensando que é um meio específico só para o aprendizado da natação. Essa primeira análise, quem faz? É você? Sou eu. Os professores ali, os teus líderes ali, né? Que estão vendo, tem Isso. a professora ali dentro da água. Isso é muito legal filmar, porque... Ó, Professora dentro da água, né? então, mas principalmente para quem está iniciando. Que não tem... o professor não entra na água. Eu fico louco com isso. Lógico, vai depender do contexto da aula. Hoje eu vou ficar por fora, hoje eu vou te analisar melhor. Mas quem faz esse primeiro contato, você e a tua professora? Na verdade, assim, a gente trabalha primeiro com uma proposta de conhecer o indivíduo fora do ambiente aquático. Então eu chamo de bate-papo, conversa, alguns podem chamar de avaliação, mas eu agendo uma data para conhecer essa família. A família. Que legal. A criança, mãe, pai, quem quiser vir para participar desse bate-papo fora do ambiente aquático. Então eu preciso primeiro conhecer quem é a criança. A tua sala. Aí a gente vai ver a bagunça da sala do André. Vamos ver se ele é bagunceiro ou se está tudo arrumadinho. Eu não mandei ninguém arrumar. Bom, mas aí nesse contexto a gente conhece o indivíduo, conhece a criança e aí sim a gente agenda uma aula dentro da piscina. Essa aula pode ser uma aula individualizada já direto com o professor especialista da minha equipe. Legal. Porque eu conheci a criança e a criança, por exemplo, ela não teve nenhuma vivência aquática, ela não fez aula de natação, ela está dentro do seu diagnóstico, daquilo que a gente conhece, das suas características. Ela tem, por exemplo, um grau dentro do espectro do autismo, um grau moderado ou severo, por exemplo. Então, a chance de eu colocar ela num grupo e ela não conseguir compreender os comandos do professor, ainda não ter conhecimento básico de habilidades aquáticas para natação ou de compreensão dos comandos simples de segurar na borda, de ficar em cima de uma plataforma. Isso pode acontecer e frustrar não só a criança, frustrar a família e também o professor. Então a gente se preocupa com essa linha, né? Você perder esse aluno, exato, acaba perdendo a família, o aluno fala que não serve para gente. E aí, então o que a gente faz? O conceito da inclusão reversa vem nesse sentido. Eu, professor especialista, ou eu especificamente, ou um professor da minha equipe, a gente entra na piscina com essa criança, trabalha as habilidades dentro daquilo que ela apresenta para mim em potencial. Então, quando eu estou falando de uma criança com deficiência, eu não quero ficar só apontando aquilo que ela não consegue fazer. Eu tento descobrir aquilo que ela tem de melhor em potencial, para aí sim eu entrar na piscina, dar os estímulos voltados para as habilidades aquáticas, mas principalmente em relação à segurança aquática, a se manter seguro nesse ambiente, aprender o momento de entrar e sair da piscina. Então a gente trabalha essa questão comportamental também. E aí sim, quando eu percebo que essa criança, lá com as habilidades básicas da natação, já conquistou essas habilidades, eu, professor especialista, identifico qual é o melhor grupo para ela se inserir. Uma turma onde eu acredito que ela vai ter potencial para estar. Vou com ela, proponho isso para a família, sempre em parceria com a família. Então, nada a gente faz por achismo, ou decisão só minha. Eu sempre comunico a família. Vamos até o grupo, professor especialista e a criança, para aí sim eu preparar a criança para receber os comandos agora do professor Caio, não mais do professor André. Você já apresenta o outro professor? Exato. Apresenta as outras crianças para ele entender também que tem que esperar a vez, que ele vai ter que dividir a atenção do professor. E aí quando eu percebo que essa criança já recebe os comandos agora do outro professor, entende qual é o desenho daquela aula, aí sim eu, professor especialista, posso sair e dizer que a criança está realmente incluída. É um trabalho fantástico, né? Por isso que a gente está aqui levando mais conteúdo para vocês. Para quem é de Mogi região, né, e quiser conhecer, vou deixar o endereço aqui no descritivo do Instituto Aquafit aqui em Mogi, para vocês virem fazer uma visita e serem entrevistados pelo professor André. Você não terceiriza essa parte, né? Você acaba
essa avaliação, esse bate-papo ainda tá direcionado comigo. Eu tenho, na unidade de Suzano, eu tenho uma professora que é excelente, que é a professora Elaine, que já faz as avaliações para mim. Braço Mas direito, aqui né? ela já é meu braço direito lá, mas aqui na unidade de Mogi ainda está concentrada as avaliações comigo. Ah, tem Suzano, caso vocês né, consigam vir para Mogi. Se bem que é muito perto, né? É muito perto. 15 minutos você está numa cidade ou na outra. Estou curioso para ver a sala do André lá. Mas eu mostrava A vida como ela é. E o pessoal nadando lá. Daqui a pouco a gente vai lá para a piscina. Então aqui você faz as suas... uma anamnese, um dossiê, você conversa com uma entrevista com os Exato. Na verdade, aqui eu faço esse bate-papo que não necessariamente precisa ser aqui nesse ambiente, tá? É porque, lógico, numa sala mais reservada, mas se eu for atender um cadeirante, por exemplo, eu me disponho e vou até a pessoa, né? Eu faço atendimento lá embaixo, eu já fiz avaliações ou entrevistas dentro do carro quando a criança não quer sair do ambiente. Então eu vou e me disponibilizo a estar com a família para essa avaliação. Esse cuidado, né, faz toda a diferença. Então essa é a ideia da natação terapêutica, porque as pessoas que me perguntam qual é a diferença entre natação adaptada para a pessoa com deficiência e o conceito da natação terapêutica. Então a natação específica todo mundo conhece, o aprendizado do ato de nadar, os estilos, essa é a ideia da natação. Lógico que tem a questão da segurança aquática, inúmeros conceitos que estão direcionados, mas o fim da proposta é o ato de aprender a nadar. Mas quando eu venho falar da natação adaptada, eu pego esse mesmo conceito e crio adaptações para uma pessoa que é um deficiente visual, por exemplo, que eu dou recursos para ele aprender a nadar. Um indivíduo que é paraplégico e está numa cadeira de rodas. Hoje no Instituto tem todos esses exemplos que você está falando. Tenho todos. Cadeirante, eu tenho deficiente visual, tenho crianças com síndrome de Down, autismo. Isso, pensando no autismo, por exemplo, do grau mais leve ao mais severo. Então eu tenho de tudo. Assim, hoje a gente, aqui na unidade de Mogi, completando um ano, a gente já passou de 50 crianças com deficiência. Não, André, e você tem ideia de capacidade? Quanto vocês aguentariam? Ou quantos alunos vocês têm hoje no geral? Na verdade, a demanda ela é muito grande. E aí, para atender a demanda, a primeira coisa que eu preciso é de profissional. É o grande desafio hoje, é encontrar profissional que esteja a fim de trabalhar de verdade. Assim, né? Então esse é o grande desafio. Mas hoje a gente está pensando em natação infantil, adulto, criança, hidroginástica. A gente está hoje completando um ano com aproximadamente 400 clientes. Então a gente está feliz por essa conquista. Em um ano já atingir 400 clientes aqui na unidade de Mogi. Uma piscina de 17 por 8. 17 por 8. O pessoal está me procurando muito, né, para fazer sonhos megalomaníacos e de repente numa piscina de 17 por 8 você resolve todos os seus problemas. 400 alunos, faz conta aí. Mas a nossa capacidade é para dá mais. Caberia mais. A gente, para um desenho saudável, sem ter uma aula super lotada, a gente consegue tranquilamente chegar a 600 clientes. Só na atividade aquática, né? Só na piscina a gente consegue. E detalhe, né? O custo-benefício disso tudo, porque quanto maior também, mais água, mais aquecedor, mais luz, você aumenta os custos e de repente a conta não fecha. Então, dá uma olhada no episódio, vem conhecer. Essa questão de falta de profissionais na nossa área tá um absurdo. Com a natação, para pessoas sem deficiência, já tá uma loucura. Assim. As universidades não estão conseguindo suprir as aulas, são poucas aulas, né? Quanto mais essa especialização. Né? E só para completar a ideia do conceito, né, de natação adaptada, onde eu faço as adaptações para a pessoa com deficiência, pensando ainda no ato de nadar, enfim. Agora, o conceito da natação terapêutica, ele na verdade foge um pouquinho dessa ideia, porque o objetivo principal da natação terapêutica não é ensinar a criança a nadar. O ato de nadar, o aprender a nadar, ele vem por consequência dos estímulos que a gente trabalha com a criança
utilizando o meio aquático como um ambiente facilitador. Então essa é a ideia. Por isso que eu falo que eu preciso conhecer a criança antes de colocá-la na piscina. Se é uma criança que está hoje dentro do espectro do autismo com crises de ansiedade, agitação, em parceria com a equipe multidisciplinar, é isso que eu preciso trabalhar no ambiente aquático, para depois pensar no ato de nadar. Não é só colocar o aluno, vem, faz a inscrição, captação. O André tem um modelo de negócio que pautado em captação com retenção ou na gestão de permanência. Sensacional você vir aqui. Existe essa possibilidade de o cara vir aqui e fazer um estágio, ficar uma semana aí contigo e tal? Dentro do Instituto mesmo? Olha, hashtag fica a dica. E eu tenho exemplos de crianças que estão comigo na natação terapêutica há 9 anos, por exemplo. Eu estou aqui há 1 ano, mas eu comecei com ele com 2 anos de idade, hoje ele com 11 anos me acompanha e está aqui com a gente. Vocês não conhecem o curso, a família. Você fica amigo da família. Ó, vou sacanear aqui a Haruna um pouco. Tá vendo aqui em cima, ó, vai aparecer um e-card. Ela vai ter que se virar para colocar agora aqui. Tá? Esse e-card é um dos cursos do professor André Trindade lá dentro da plataforma nossa. Tá sensacional. Ele entrega muita coisa nesse curso. Eu não lembro agora se são 4 ou 8 horas de curso. Não lembro mesmo. 4 horas de curso online. Então você vai clicar aqui, passa o mouse aqui, ó, em cima. E já tem acesso, ele vai direcionar para o nosso curso online, 100% online. Quero saber mais? Vem aqui, pô, Mogi é muito perto de São Paulo, a gente levou 37 minutos, 40 minutinhos, né? E aí tem um mundo para você estudar, tem pós-graduação, ele mesmo dá aula em várias pós pelo país e tem curso de extensão lá na nossa plataforma de estudo. É isso aí, só vir conhecer. Vamos conhecer agora a piscina. Vamos para a piscina, porque parece que está expandindo aí, ou vamos lá para a expansão? Não sei se vamos mostrar a piscina. Piscina e algumas ferramentas lá que ele trabalha no dia a dia. Vamos lá. Adorei, André. Sensacional isso. Ó, a gente está em situação de aula. A professora na água, piscina de 17 por 8 metros. A gente vai falar do nosso patrocinador aqui, ó, Fiore. Grande abraço para o nosso amigo André Fiore, que vem ajudando o esporte, né, no país. Então queria também deixar aqui a logomarca da Fiore ou alguma maneira vocês entrarem em contato. Vou deixar no descritivo aqui, tá? Já não sei se pode colocar 2 cards no meio. Então vamos colocar outro card aqui da Fiore para vocês irem lá pro site da Fiore. E aí, a profundidade, o André comentou com a gente, até para você que segue a gente ter mais conhecimento sobre isso, ela começa lá, pode ir mostrando, e o nosso áudio vai ficando aqui. Lá, 1h30, isso? Próximo dia. Ela vai ficando um pouco mais profunda para no máximo 1h50. 1h50. E aqui, ó, a aluna com a pontinha do pé. Tirou o pé e agora ela vai se deslocar com o flutuador, professora na água com face shield, né? E os materiais, alguns materiais. E aí como é que funciona aqui, André? Então você fez esse mapeamento todo com o aluno, aí ele vem para primeiro dia de aula. Você está ali também. Então assim, pensando especificamente na natação terapêutica, né? Ou eu, André, na água, depois dessa avaliação, desse bate-papo, a gente vê qual é a melhor disponibilidade para a família. E aí, ou eu, ou então o professor da minha equipe,
da natação terapêutica dentro da água com a criança. E aí a aula se inicia, eu costumo dizer que a aula da natação terapêutica, ela é diferente da primeira aula de uma aula de natação convencional, comum. Por quê? Porque eu conheci a criança antecipadamente, sei quais são as principais habilidades dela. Então eu pergunto para a família, por exemplo, o que a criança mais gosta? Aí ela fala, ela gosta de brincar de bola. Então o que eu faço na minha primeira aula? Preparo bolas para brincar com a criança. Você já traz um ambiente meio que familiar para ela. Exato, essa é a ideia. Mesmo porque para muitos é a primeira vez. Exato, que para vai muitos é a primeira vez. E como a criança, na natação terapêutica, a gente está falando de uma criança que está iniciando uma nova atividade, então mais de 90% das crianças que eu avalio, elas têm outras terapias, outras atividades. Então é uma rotina muito grande de atividades para a criança numa semana toda. Então eu preciso, além de me integrar a equipe multidisciplinar, eu também preciso fazer um trabalho que seja efetivo para todos os objetivos que a família, junto com a equipe, já determinou para a criança. Então eu tenho que realmente me integrar e começar a aplicar, como eu falei, utilizar o meio como um facilitador, mas entrando nos objetivos da criança. Então se a equipe determinou que a gente vai trabalhar com a comunicação, então o foco é a comunicação, eu preciso conhecer qual é o formato, qual é o trabalho que está sendo feito em relação à comunicação dessa criança, para eu também poder me integrar. Acho que a gente pode mostrar o material. Eu mais queria que eles vissem. Olha o cuidado do André. Um exemplo simples assim. Esse aqui é um material de comunicação alternativa que foi desenvolvido especificamente para uma criança. Então isso daqui não é aplicável a todos. Ele é desenvolvido especificamente para essa criança que utiliza esse material. Só que ela utiliza esse material em casa, na escola, nas outras terapias e por que não na natação? Então o que a gente faz? Pega esse material, plastifica e eu utilizo esse material de comunicação, lógico, orientado pela equipe, orientado pela fonoaudióloga que desenvolveu esse material, para aí sim aplicar da mesma forma que família e todos os outros profissionais aplicam com a criança, para facilitar a comunicação. Nesse caso, uma criança autista não verbal que utiliza o material de comunicação alternativa para se comunicar. Então ela vai apontando para determinadas ações aquilo que ela quer comunicar utilizando essa estratégia. Então essa é a ideia, né? Então, conhecer dá um exemplo, por exemplo, de uma situação de aula que você precisa se comunicar com uma criança que não fala. Nesse caso, desse garoto, que é um garoto não verbal, e ele tem essas palavras que são chamadas palavras essenciais, então ele só utiliza essas palavras para toda a comunicação dele. Então se eu dou um comando para ele e ele executou o comando de forma correta, eu venho aqui e aponto para ele: muito bem, gostei, fiquei feliz, que legal que você compreendeu. Então eu verbalizo isso para ele. Ou quando ele, por exemplo, tira o óculos e joga o óculos. E ele, bom, era para usar o óculos agora porque a gente vai fazer um trabalho de imersão. Vamos colocar o óculos. E aí ele joga o óculos, ou tem um comportamento chamado de comportamento inadequado. Aí eu venho e falo para ele: não, assim o tio não gostou. Então vamos colocar o óculos para o tio ficar feliz. Então eu utilizo a prancha de comunicação alternativa para as ações verbais daquilo que eu estou trazendo para ele comunicar. E aí o intuito disso no futuro é que a própria criança aponte quando ele quer alguma coisa. Então ele quer comer mais, ou ele gostou, ou então ele quer que pare de fazer aquilo que está fazendo, ou a hora de dar tchau quando ele vai embora, ou quando ele acena para falar oi. Então, assim, essa é uma estratégia de comunicação alternativa, como eu disse, e reforço, específica para essa criança. Eu não posso replicar esse material e colocar para outra criança. Isso eu só posso fazer se o profissional, o fonoaudiólogo que está trabalhando com essa estratégia, desenvolver uma outra prancha para outra criança. Por isso que ele é bem personalizado. Muito bacana, muito acolhedor o trabalho do André aqui em Mogi. Eu queria que vocês ficassem um pouquinho com as imagens da situação da aula. A Harumi vai dar uma volta aqui, ó, inteira na piscina para vocês sentirem aí um pouco. Vamos pôr uma musiquinha aí para vocês e a gente volta para mostrar. Parece que estamos expandindo os negócios aqui, hein? Vamos lá.
vamos lá, turma. Agora nós vamos conhecer um outro espaço que está por vir. O André aí falou que vai soltar o verbo aí, ó. O que eles estão aprontando, pensando aí já futuro, 2022/2 ou 2023? 2023, acho. 2023. Inicialmente o Instituto Aquafit era esse espaço, esse né? espaço aqui. Então a A gente tem... pode mostrar ali Vou mostrar a estrutura rapidinho, a estrutura, e a gente vem para cá depois. Tem novidades na área. Então aqui vocês veem que é grande, né? Dá para entrar aqui com cadeirante, tem um banheiro para isso, próprio para atendimento. Na verdade, quando a gente fala de estrutura de acesso hoje, né, o que a gente chama de acessibilidade, a gente precisa dar a oportunidade para a pessoa com deficiência estar dentro do nosso espaço. Essa é a primeira coisa, quebrar essas barreiras arquitetônicas. Depois a gente fala de um acesso para o trabalho, para a aula, para exatamente aquilo que a gente vai aplicar. Então, vocês conheceram um pouquinho do trabalho da natação terapêutica, mas na estrutura, então eu fiz algumas mudanças estruturais. A gente colocou a rampa de acesso na entrada, que vocês viram quando a gente chegou. E aqui nós temos 3 vestiários. A gente tem o vestiário masculino. Tem o vestiário masculino aqui. A gente tem um vestiário que é um vestiário família. Então, um vestiário família pode entrar pai com criança, mãe com criança, essa é a ideia. O vestiário feminino, Bruna vai aparecer na filmagem. Bruna! Então, a gente tem o vestiário feminino, que é um vestiário um pouco mais amplo. E a gente tem o vestiário para pessoa com deficiência especificamente. Uma estrutura que atende a nossa demanda. Vou acender a luz aqui por vocês. Precisa de espaço, né? Totalmente adaptado. É uma estrutura com as bases são obrigatórias, as alturas, né, dos acessos específicos, vaso sanitário, pia, tudo tem que ser aprovado e regulamentado pela vigilância sanitária. Você vê os lugares, muitos lugares não tem esse cuidado, né? Hoje, eles vêm, tem natação inclusiva ou adaptada, mas peca nessa questão da acessibilidade, porque as academias não foram projetadas para isso. Não foram projetadas e muita gente ainda não se preocupa com essa questão do acesso, que é uma das primeiras barreiras que a gente precisa quebrar, né? É dar o acesso, então modificar a sua estrutura realmente. Um degrau de 5, 10 centímetros, ele pode ser um problema para uma pessoa que tem dificuldade, que está numa cadeira de rodas, uma redução de mobilidade para um cara que usa uma muleta. Então eu preciso realmente minimizar isso. E para o acesso à piscina, a gente adquiriu recentemente uma cadeira de transferência. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. A gente vai instalar ela agora no mês que vem. Uma cadeira de transferência para quem é cadeirante poder se autotransferir. Então essa é a proposta. O cadeirante ele faz a transferência para a cadeira de transferência aquática. Ele sai da cadeira dele e se autotransfere. E aí depois tem um controle manual onde ele mesmo vai manipular e vai ser transferido para o ambiente da piscina. Cara, sensacional. Isso no futuro a gente mostra a instalação. Aqui pode abrir? Seria pode o acesso abrir. Esse é o acesso piscina, é do lava-pés aí para a área da piscina. Passo um lava-pé, ó. E já temos lá na piscina onde a gente estava agora há pouco, tá? Já tem o chuveiro aqui, né? Lavou o pé e tá dentro, a piscina limpa, inclusive muito clean, muito bem tratada a piscina, legal. Sensacional. E aí, o Instituto era essa parte, vocês vão ampliar, pensando em ampliação, em expansão, novos projetos. Olha o tamanho desse investimento, desse galpãozão aí que o André e os sócios estão investindo. Ele vai contar um pouquinho desses brainstorms aí, né? Vou ficar aqui por causa da lei. Então esse espaço é um espaço ao lado do espaço da piscina, um galpão que a gente assumiu junto com o Instituto.
mas principalmente para trazer outras oportunidades, né? Para quem não quer fazer atividade aquática, poder fazer algumas atividades de solo. A gente, por se chamar Instituto Aquafit, a gente quer fugir um pouco desse conceito padrão de academia, né? Então não é essa a nossa ideia. A gente quer um ambiente que é para um cuidado específico da saúde, seja do próprio cliente ou da sua família. Então, enquanto a criança está nadando, a mãe poder ter um espaço para poder fazer atividade para cuidar da saúde, não necessariamente musculação, uma sala específica de musculação, né? A gente quer trazer um trabalho de atividade funcional, yoga, pilates, fisioterapia. Que também atende uma necessidade da mãe, ali no sentido de wellness, no sentido de bem-estar. É isso. O conceito do Instituto Aquafit é exatamente esse, é trabalhar com o conceito wellness e fugir um pouco do conceito fitness. Show. Ó, a gente passou por esse despercebido, a Amanda tá ali trabalhando, ó, desde as 5 horas da manhã, aí, ó, fazendo matrícula e tal. Vem para a Aquafit, para o Instituto Aquafit, que vem coisa boa por aí. Estava falando de equipes, a tua ideia também é trazer outros profissionais da área, né? O que você pensa dessas equipes multidisciplinares para atender melhor, né, as pessoas? Quando a gente fala de cuidado com a saúde, a gente não está falando somente do cuidado com a parte física, fisiológica. A gente tem que pensar no indivíduo completo. Então, se eu estou pensando no indivíduo acima do peso, um indivíduo obeso, ele precisa, além de fazer atividade física, ter uma orientação nutricional, uma orientação psicológica. Ou então é um indivíduo com ansiedade, depressão, que vai fazer atividade física e também precisa dessa orientação psicológica. Uma pessoa que tem tá com uma alteração física, por exemplo, uma hérnia de disco, uma alteração osteomuscular, tem um fisioterapeuta para fazer a parte de reabilitação e depois dar continuidade no trabalho com a atividade física. Então a nossa proposta é fazer com que essa equipe se integre ao nosso conceito. Na unidade de Suzano a gente já tem esses profissionais, então tem psicólogo, tem nutricionista e tem o fisioterapeuta. E agora com o espaço aqui ampliado a gente também vai trazer esses profissionais para atender aqui na região de Mogi. Bacana. Você comentou que tem mais, né? Vamos ver aqui o espaço aqui com o André. Está tudo bagunçado, são 215 metros quadrados para a gente poder fazer atividade aí. E aqui é o que eu comentei da cadeira de transferência. Vou tirar aqui. Tá bagunçado, porque a gente vai instalar em primeira mão aí, ó. Tirando da caixa. Meio bagunçado, mas essa é a cadeira de transferência, uma cadeira aprovada pela Vigilância Sanitária, que permite um peso máximo de 150 quilos, onde a pessoa faz a sua autotransferência para o ambiente aquático. Então é uma alavancazinha que insere o indivíduo. Você vai pôr do lado da piscina, coloca na borda da chumbar na piscina, e aí ele vai chegar lá com a cadeira de roda dele, e ele vai se autotransfere. Ele mesmo, segurando aqui, se coloca, tem um para prender ele. Entendi. Aí eu vou ter um controle remoto, que deve ser isso aqui. Exato, isso aí. E aí ele mesmo, opa. E tem o acesso na piscina. E na água, né? Ele por si só vai. E para sair a mesma flutuar. coisa, né? Para sair a mesma coisa. Aí ele abaixa. Dentro da água, ele senta dentro da piscina, aciona o botão e a cadeira tira ele da água. Isso vai ajudar muito, né? Não só para a pessoa com deficiência ou cadeirante, mas quem tem redução de mobilidade, uma senhora que está com dificuldade para descer a escada, ou alguém que é mais idoso, né, e precise desse auxílio. A nossa proposta é essa, seja para natação terapêutica ou para fisioterapia, porque minha esposa também atende com a hidroterapia, né? E ela vai atender aqui? Já atende, a gente já trabalha com a hidroterapia. Olha, Instituto Aquafit pensando, né? Pensando nas pessoas. Verdadeiramente o ser humano mais humano, né? Então isso agrega valor. O André poderia falar, olha, entra aí, ou não dá, a gente foi atrás, investiu para você se sentir mais acolhido dentro de um espaço que já existe. Tem 1 ano, acredito que isso aqui perpetue por muitos e muitos anos e só expanda, né? Já estou vendo aqui uma outra piscina em breve, hein? Olha lá. Não sei se a ideia do André é essa, mas é muito bacana, a energia é muito boa, você sente isso com as pessoas, com os funcionários, com
com o próprio André, né? A gente veio se conhecer agora, recentemente, a gente só se conhecia pela internet, aí, pelas redes sociais. E um monte deles aí, né? O Cadu, preciso conhecer ainda. Verdade, Cadu não conheceu pessoalmente. Nem eu conheço o Cadu pessoalmente. Nós precisamos ir lá pro Rio. Várias aulas juntos e não conheço o Cadu pessoalmente. Pois é, né? A gente já trabalhou tantas vezes juntos e não se vê pessoalmente. Renata já conheci, Ale Baroli já conheci. Falta uma galera aí Patrick, que a gente também a gente não conhece pessoalmente. Patrick, precisamos ir pro Rio para pegar essa galera aí. Vamos fazer uma filmagem dessa lá no Rio, tá? Eu acho que é isso, né? É isso. Acho que ficou bem bacana. Agradecer aqui o tempo do André, fazer votos de que realmente possa atender o maior número de pessoas possíveis. O projeto é inspirador. Você que queira aprender mais, não esquece dos CARES. Eu vou deixar aqui para saber mais os cursos de extensão do professor André. E lógico que você vai se especializar mais. Especialização, pós-graduação, assim como o currículo dele que está aqui no descritivo, dá uma olhada aqui no descritivo. Então se aprimorar, não tem jeito, né? Conhecimento e depois ter essas, eu falo que são previsões, né? Divinas, que são tinha que ser com ele, né? Olha, ele era professor, veio aí a possibilidade de um negócio e hoje, né, são pessoas, uma pessoa especial cuidando, né, de pessoas mais especiais ainda, né, mais encantadoras ainda. Então, nada é por acaso. Então, o cara lá de cima está olhando e dando essas oportunidades e você tem que estar preparado para isso, não tem outro jeito. Conhecimento. Obrigado, André. Eu que agradeço, obrigado pela visita, obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado.